boa tarde. Meu nome é Lidiane Tavares Santana Silva. Eu sou estudante de licenciatura em Pedagogia no Polo Cacequi, da Universidade Federal do Pampa. E a pedido do professor Jefferson, eu estou aqui para gravar um pequeno vídeo, resumidamente, de um período da educação brasileira. O professor Jefferson, ele é professor do componente de História da Educação e pediu, como eu já disse, para a gente gravar um pequeno vídeo, resumidamente. E o período que eu escolhi foi o período dos jesuítas, o início da educação brasileira, lá no ano de 1549. Os jesuítas, eles vieram da escola da Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio Loyola, que era um ex-militar que fundou essa companhia como um movimento contra a reforma protestante. Mas, enfim, os jesuítas chegaram aqui juntamente com os colonizadores, logo depois da descoberta aqui do Brasil. E ao chegarem aqui, eles tinham um intuito missional. O que é um intuito missional? Eles queriam evangelizar, eles queriam ganhar as almas para Deus, era o cristianismo. Só que com a pressão católica, as pressões católicas italianas, francesas, espanholas, portuguesas, eles foram praticamente obrigados a também ensinarem. E eles eram dirigidos pelo padre Manuel da Nóbrega. E através desse padre foi fundada a primeira escola no Brasil, a primeira escola de ler e escrever, que foi fundada em 1549 na Bahia. Lá os índios ensinavam e também catequizavam, ou seja, os índios ensinavam e catequizavam e ensinavam. E para quem era essa educação? Basicamente, a educação nessa época era para a elite colonial. Os pobres, escravos, né? Acredito que não tinham muita chance nessa época. Quem tinha mais, que recebiam mesmo essa educação, era a elite colonial. Depois desse período, que se passaram 210 anos, foi o período que foram os jesuítas. Aí chegou a época da Reforma Pombalina, né? Que já é outro período. Mas só para a gente entender como terminou o período dos jesuítas. O Marquês de Pombal, lá em Portugal, era tipo um ministro lá do rei Dom João. Ele tinha um pensamento iluminista, e o que é um pensamento iluminista? Mais pela razão, né? E os jesuítas, é claro, eles tinham um pensamento absolutista, né? Então não batia muito com as ideias do Marquês de Pombal e ele resolveu expulsar os jesuítas juntamente com o exército, com a ajuda do exército. E assim se acabou o período dos jesuítas no Brasil, que foi de 1549 a 1710. Mas mesmo assim, acabando o período dos jesuítas, ficou a herança cultural que os jesuítas deixaram aqui no Brasil, a herança cultural, intelectual, a educação, né? A herança científica. Então assim foi o período dos jesuítas no Brasil, que foi o início da educação, 210 anos, de 1549 a 1759. Tchau.